Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre Augusto Melo, que deixou a presidência do Corinthians hoje, após renunciar ao cargo. Ia se abrir um processo de impeachment contra ele, mas antes que isso acontecesse, ele decidiu se retirar do cargo, que eu acho que é uma notícia maravilhosa para o torcedor do Clube Paulista. Embora, assim, foi a gestão Mario Kart, Ele deixou a bomba para quem vem atrás, A gente sabe que ele multiplicou a dívida do Corinthians, o que parecia muito difícil de se fazer. E olha que nem foi uma presidência completa, ele nem ficou 4 anos no cargo. Mas muito porque, assim, o Corinthians, é um time que, desde ali do início dos anos 2010, começou a entrar num caminho de endividamento muito grande por dois motivos. Em 2014, até antes disso, obviamente, a construção do Itaquerão, o estádio, que agora é a Neoquímica Arena, que, obviamente, assim, veio de um empréstimo da Receita Federal via a Caixa Econômica para o clube, e assim, apesar dos termos do empréstimo, da linha de crédito ter sido boa, o clube estava já incorrendo em dívida naquele momento, Sem o estádio, já não pagava as contas, porque na época o presidente André Sanches sempre foi uma pessoa muito irresponsável fiscalmente, sempre gastando mais do que arrecadava. Então, assim, aquele estádio que teoricamente dava para pagar com planejamento básico, se tornou uma dívida ainda maior para o clube, e ainda teve todas as outras dívidas relacionadas a transferências não pagas, obviamente déficits do balanço anual. E a questão que eu coloco muitas vezes é que quando você tem um presidente num clube, quase nunca ele vai atuar como um gestor, porque isso é uma diferença que a gente tem que parar para pensar, Porque assim, quando o clube pertence a alguém, é o dinheiro dele que está envolvido ali, Tipo, ele vai ter, assim, um pensamento assim, eu vou pensar 2 vezes antes de colocar meu dinheiro nisso e no meu dinheiro naquilo, entende? Porque o dinheiro é seu, Então, quando o clube tem um dono, acaba tendo esse tipo de coisa, que pode acabar sendo benéfico. Quando ele tem um presidente que é eleito, vendendo promessas, vendendo prosperidade, que vai tentar fazer tudo de maneira muito populista, ele vai gastar o dinheiro como se não houvesse amanhã, por um simples motivo: o dinheiro não é dele, Tipo, e a dívida também não. Então, assim, o André Sanches, o Augusto Melo, eles nunca vão pagar um centavo dos centenas de milhões, até bilhões, que eles estão fazendo o Corinthians dever, porque não é o dinheiro deles, é o dinheiro do clube, E aí é aquele negócio, se o clube está endividado, não é problema dele. E é por isso que eu defendo que gestões como essa tenham que dar cadeia, porque deveria ser crime um tipo de gestão que endivida um clube dessa maneira, porque ele está prejudicando a vida de muita gente, O clube Corinthians não sustenta apenas os jogadores, entende? Tem muita gente que fala, porque clube é um negócio assim que sustenta só esses jogador milionário e tudo isso. Não é assim não, gente. Manutenção de estádio, isso tudo tem a ver com o clube. E é muita gente, trabalhador, braçal, que está mantendo todas as instalações do Corinthians, CT de treinamento, os gramados, iluminação. Para manter tudo isso funcionando, gera uma quantidade de empregos gigante. Se o clube some, esses empregos somem junto, Isso sem contar dos empregos indiretos, o volume comercial, vendas de alimentos perto do estádio, entende? Tudo isso está atrelado ao clube, entende? De maneira direta e indireta. Então, assim, todos esses clubes do futebol brasileiro, eles desempenham sim papéis dentro da economia. Pode não ser um papel gigantesco e tudo isso, mas existe. Muita gente depende deles. Então, quando vem um gestor e coloca uma dívida gigantesca dessa, além de prejudicar o clube financeiramente e esportivamente, porque parte maior dos recursos agora tem que ser dedicada a pagar juros e não investir no elenco e na infraestrutura do clube, ele está prejudicando as pessoas que indiretamente e até mesmo diretamente dependem dele. Então, assim, atrasando os salários, prejudicando a vida de muita gente que depende desse dinheiro. Então, assim, o que o Augusto Melo fez em pouquíssimo tempo é populismo barato, entende? O Depay, vai se torcer do Corinthians para se enxergar, nunca era para ter sido contratado, porque financeiramente, assim, o cara, para dar retorno no que ele tá ganhando, ele devia produzir 1 gol por jogo, assim, tinha que produzir 38 gols no Brasileirão e tudo isso, porque é dinheiro demais. O cara tá ganhando quantos ali? Acho que 5 milhões de reais por mês, somando as luvas, as comissões. Cara, assim, dizem que a premiação do estadual que o Corinthians ganhou, uma parte foi para pagar o Depay. Entende? O dinheiro que era para ajudar o clube
foi tudo para pagar salário e honorário de um jogador só. E assim, tem o Conorado, tem vários outros atletas que o Corinthians contratou, oferecendo salários assim que é muito irreal para o, assim, podemos dizer, padrão do futebol brasileiro, mesmo para o clube dos 13, assim, podemos também falar, né? Que são os clubes maiores que evidentemente vão ter salários maiores. Então, eu acho que assim, a gestão do Augusto Melo, ela, tipo assim, ela sai de um Duílio que estava muito indeciso se queria ser responsável fiscalmente ou se queria investir mais pesado. Por um lado, a dívida com o Duílio não cresceu muito, né? Na verdade, até em alguns anos chegou até a cair, mas ao mesmo tempo o Duílio, quando ele ficou mais pressionado, ele fez investimentos, né? Ele trouxe, por exemplo, o Yuri Alberto lá do Zenit, não foi uma contratação barata. Então, assim, obviamente, né, você sai disso para o populismo extremo do Augusto Melo, que saiu contratando sem parar, mas é um cara completamente perdido, não sabia o que estava fazendo, a gente viu isso na gestão dos treinadores. Então, assim, eu acho que o Corinthians se livra de uma figura que não estava ajudando nada o clube, mas será que vai mudar? Vai ter novas eleições dentro do Corinthians? Aí minha pergunta é, quem assumir agora vai conseguir arrumar a casa? Quem assumir agora vai conseguir trazer um mínimo de responsabilidade? E aí fica a minha pergunta, se a dívida do Corinthians chegar em um patamar impagável, que já dá para até cogitar se já não está desse jeito, né, já que passou dos 2,5 bilhões, pelo que estão dizendo, né? Olha, se chega num patamar impagável, terá algum diretor, tipo um presidente do clube, a coragem de falar, vamos transformar isso em SAF? Eu acho que essa pergunta é muito válida, né? Porque transformar um clube em SAF é abrir mão de poder, quando se fala do presidente do clube, porque você está vendendo o clube para alguém virar o proprietário, colocar o dinheiro dele lá e tomar as decisões em cima disso. É o que o John Textor fez no Botafogo, tanto é que a gente não fala mais de presidente do Botafogo, é o dono John Textor, né? Tanto é, olha para o Atlético Mineiro agora. Antes, informalmente, era os mecenas que comandavam, agora é diretamente. Ninguém mais fala do Sérgio Coelho, ele era o presidente do clube e agora ele não é nada dentro do clube. Ele tem um cargo simbólico lá, mas não manda em nada. Então, assim, a questão é, a SAF é você dar o comando do clube para alguém, um investidor, né? A gente viu o Vasco, na época que o Pedrinho foi eleito presidente do clube, ele teve que ir na justiça para ter algum tipo de poder, porque como SAF, ele não tinha poder nenhum. Então, assim, tipo, a presidência do clube não tinha poder de nada, não tomava nenhuma decisão. Então, a questão é, será que alguém vai transformar o Corinthians em SAF? Porque eu falo aqui, é muito fácil o Corinthians virar uma SAF boa, porque já é um clube na primeira divisão, já é um clube com uma torcida gigantesca, que tem um poder de retorno financeiro enorme, um clube para vender, para conseguir bilhão com muita facilidade, já tem um elenco forte. Então, assim, o cara que chegar aqui, ele já tem estádio, é só para pagar dívida, entende? Aí depois, reestruturando pouco a pouco o elenco, deixando mais forte, entende? A SAF do Corinthians é uma das mais fáceis que existem no futebol brasileiro, entende? SAF de clube jogando bem é tranquilinho. Agora, alguém vai se dispor a fazer isso? Algum presidente de clube vai chegar e falar: ok, eu vou vender o clube, vou abrir mão de todo o meu poder e autoridade aqui e dar para um investidor, né? Então, assim, eu acho que isso é muito complicado. E aí a minha pergunta é, se já que não vai ter isso, o presidente que chegar agora vai ter responsabilidade fiscal? Alguém vai ter que ter em algum momento, mas quando essa pessoa decidir ter isso, né, talvez seja tarde demais e as consequências sejam difíceis demais de se contornar. Então, assim, o período que o Corinthians está passando financeiramente é muito crítico, 2,6 bilhão de dívida, pelo que eu li lá no Globo Esporte, né, a gente está mais de 2 bilhões, certeza, né, se essa dívida fosse em juros de apenas 10%, normalmente é mais para um valor desse tamanho, o Corinthians estaria pagando por ano de juros de entre 200 a 260 milhões de reais em juros, para nada, jogando só para pagar um valor que não aumenta a dívida, né? Nem para diminuí-la. Então é só para vocês terem ideia do tamanho do estrago que é uma dívida tão grande assim. 260 milhões é mais de um quarto do faturamento do clube, ou talvez seja basicamente um quarto. Então imagina, um quarto de tudo que você ganha sendo usado só para a dívida não crescer. Então é nisso que o Corinthians está enfiado e obviamente esse tipo de situação exige gente forte que tome decisões difíceis nesses momentos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.